Tudo bem com vocês? Bora lá? Hoje é o dia 2 e o dia 2, qual é o tema do dia 2? Corte geracional, restaurando uma nova herança para as próximas gerações. O pessoal que está aqui no YouTube, às vezes eu vou olhar para cá, vou olhar para lá. Como que a gente vai começar esse dia? Eu desejo que a paz do Senhor e a graça de Jesus guarde aqui o coração de vocês, a mente de vocês, a casa de vocês, a vida financeira de cada um de vocês, e principalmente que o manto da invisibilidade do Senhor seja derramado sobre vocês e todo mundo que vocês amam durante todo esse processo do nosso devocional, porque não é do agrado de tudo que é contrário à luz que a gente rompa padrões que talvez a gente esteja carregando aí há gerações. Então, muitos desafios, muitas vezes, aparecem para que a gente não faça e não viva o que tem que viver, né? Mas a gente chegou aqui o dia 2 e, assim, de verdade, eu quero reconhecer essa decisão que talvez pareça pequena de cada um de vocês, mas vocês voltou, vocês estão aqui, e grandes coisas tem o Senhor aí por esse dia. Ontem a gente começou, né? Hoje vocês permaneceu. E a transformação ela não acontece apenas quando a gente entende uma coisa nova. Ela acontece quando a gente pratica, né? A transformação, ela é um movimento que ela acontece quando a gente permanecemos tempo suficiente para transformar o quê? O entendimento em prática. Por isso que esses 21 dias não é fácil, mas vocês vão lutar, vocês vão permanecer. Toda vez que a mente passa a botar, gente, sabe o que eu fazia? Às vezes, quando eu ligava o chuveiro, se a mente minha quisesse me fazer ficar na cama, eu ligava o chuveiro e ia tomar banho de água gelada. Só vou mostrar para minha mente quem é que manda nessa parada aqui. Então, o primeiro vencer que a gente tem que fazer é vencer a mente, vencer a cama. Se a gente não conseguir vencer a cama, como que a gente vai vencer esse combate para ter liberdade financeira? É mais difícil, né? Então, ontem a gente começou olhando para quem a gente somos durante o dinheiro e investigamos pensamentos, emoções, crenças, comportamentos. Entendemos que Deus, ele é a fonte, né? E nós somos o quê? Mordomos, administradores. E terminamos com a pergunta: se Deus multiplicasse hoje os recursos que passam pelas suas mãos, você estaria preparado para administrar? E o nosso pedido para Deus no nosso primeiro dia de devocional foi para que o Senhor nos capacite, nos prepare para sermos administradores, bons mordomos, para conseguir administrar cada vez mais as riquezas que Ele coloca na nossa mão. É preparar quem? O nosso eu, o nosso interno. E hoje nós vamos avançar uma camada a mais, porque algumas coisas que você identificou ontem talvez tenham começado em você. Talvez tenha começado muito antes. Hoje nós vamos olhar para a nossa história, para aquilo que nós recebemos, para aquilo que repetimos, e principalmente para aquilo que a gente deixou, vamos deixar para trás. Porque existe uma história antes da sua história. E eu quero que você pense por alguns segundos na sua família. Você já percebeu situações que parecem se repetir na sua família? Quem aqui já percebeu? Tá? Algumas situações. Talvez seja endividamento, talvez seja empresas que começam e quebram, dinheiro que entra e desaparece, pessoas que trabalham muito, mas nunca conseguem construir patrimônio, medo constante, talvez, de faltar, conflitos conjugais envolvendo dinheiro, dependência financeira, dificuldade de receber, impulsividade, ou talvez sua família tenha construído coisas extraordinárias. Trabalho, honestidade, perseverança, generosidade, fé, capacidade de construir. Porque nem sempre a gente recebe só coisas que não são boas, né? Tem famílias que passam para a gente muitas coisas legais também, né? Nós recebemos muito mais da nossa família, gente, do que sobrenome e características físicas. Recebemos o quê?
modelos. Uma criança, ela observa como seus pais trabalham, como gastam, como reage quando falta, como se comporta quando sobra, quando fala de pessoas ricas, como enfrenta uma dívida, como recebe uma oportunidade, como lida com uma perda. E assim, quando a gente fala da família, é a família que te criou. E sim, criou, tem pessoas aqui ali que foi criada pela tia. Então, quando você vai olhar nesse movimento, é legal você olhar para as pessoas que te criou ali desde o comecinho da sua primeira infância. Como que elas lidavam com o dinheiro? Como que foi essa criação, né? Como que elas lidavam com as perdas? Sem perceber, a gente começa o quê? A formar conclusões sobre dinheiro, segurança, trabalho, prosperidade, sobrevivência. Tem pessoas que foi instalado assim, ó, você tem que trabalhar, formar e arrumar um trabalho fixo para ter segurança, para ter estabilidade, porque empreender é perigoso. Pode que então, tipo assim, às vezes recebeu essa informação por falas, por experiência, por vivência. Mas aqui está a verdade central de hoje. Ter recebido uma história não significa estar condenado a repeti-la. Então, o que é esse corte geracional? É tratar isso com muita responsabilidade. Porque a gente fala assim, às vezes, agora eu entendi, minha família não tinha, nossa, minha família passou dificuldade, mas faltou para mim tudo, né? Desde muito cedo, então a culpa é da minha família. Não. Olhar, ter consciência para você cortar aquilo que você precisa cortar e mudar a sua história. É tratar isso com muita responsabilidade. Quando falamos em corte geracional, não estamos dizendo que todo problema financeiro da sua família é resultado de uma maldição. A Bíblia nos chama ao discernimento. Existem consequências espirituais do pecado, existem também crenças transmitidas, comportamentos aprendidos, hábitos copiados, valores ensinados, traumas, decisões, ambientes. É a consequência natural dessas escolhas repetidas durante anos. Por isso que o nosso objetivo hoje não é encontrar alguém para culpar, é descobrir o que chegou até a mim e continua vivo através de mim. Porque aquilo que eu recebo pode ter vindo de uma outra geração, mas aquilo que eu continuo repetindo já se tornou também a minha responsabilidade. E muitos de nós não quer assumir essa responsabilidade, prefere ficar o quê? Na culpa, culpando. E aqui começa o verdadeiro corte, né? Aqui começa o verdadeiro corte. Lá em Êxodo 20, Ezequiel lá 18, em Ezequiel 18, a consequência não é condenação. Existem dois textos bíblicos importantes aqui, para a gente entender sobre isso. Lá em Êxodo 20, a gente vemos que a iniquidade produz consequências que podem alcançar gerações. Isso nos ensina algo sério. Nossas escolhas nunca terminam em nós, né? Um pai endividado, ele pode deixar consequências para os filhos. Uma empresa construída sobre desonestidade, ela pode afetar o quê? Toda a sua família. Uma casa dominada pelo medo pode ensinar uma criança a viver com medo. Nossas decisões, elas deixam marcas, né? A gente parece tão escuro aqui. Deixa eu acender uma luzinha aqui. Se dá certo. Acho que agora já foi. Melhoradinha, deu? Meu notebook estava aqui, deixou. Vamos lá. Então, assim, cada pessoa, lá em Ezequiel 18, fala assim, traz outra verdade fundamental, que cada pessoa responde diante de Deus por suas próprias escolhas. Então, o quê? A gente viu aqui que a gente tem aqui, em Êxodo 20, fala que a gente tem situações que a gente repete. Um pai que é endividado, que traz processos, que constrói com desonestidade, isso aí causa consequências na família. Mas também em Ezequiel 18 diz que cada pessoa responde diante de Deus por suas próprias escolhas. Por que eu trouxe os dois juntos? Significa o quê? Que a responsabilidade é individual. Você pode ter recebido as consequências da sua família, certo? Que você não tem culpa de onde que você veio, o que eles fizeram, como eles construíram, a forma que foi feito. Você pode ter sim, está vivendo sob essa consequência enquanto você estava o quê? Na ignorância, você não sabia disso.
Hoje vocês estão sabendo. Pode ter recebido modelos, pode ter aprendido padrões, mas você pode escolher um caminho diferente. Essa é a esperança, que é o que fala isso aqui, é o 18. Consequência geracional não significa condenação geracional. Deus existe, em Deus, quando você coloca Deus no centro e se permite esse movimento, existe o quê? A possibilidade da mudança. Aqui entra Jesus, entra Yeshua. Por quê? A cruz, ela não apaga a história que você viveu, mas ela muda a posição a partir da qual você continuará escrevendo a sua nova história. Porque quando ele veio, ele levou na cruz todos os nossos pecados, todas as maldições hereditárias. Então, se você coloca ele no centro da sua vida, você começa uma nova história. E se você começa isso, só que como que você vai entregar algo que você não sabe? Você está ignorante, porque você acha que não é, que você não acredita, talvez você não busca na essência aquilo que está acontecendo. Você não tem que negar o seu passado, mas você pode o quê? Redimi-lo. Talvez seus avós tenham vivido na escassez extrema, extrema, na pobreza extrema. Talvez seus pais tenham passado por falências. Talvez ninguém tenha ensinado o planejamento financeiro dentro da sua casa. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro era perigoso. Isso explica o quê? Algumas coisas. Mas não determina obrigatoriamente que aquilo acontecerá daqui para frente. Porque agora existe o quê? Consciência. E vocês estão fazendo o quê aqui? Pagando o preço dessa consciência, pagando o preço de acordar mais cedo, de romper a preguiça, de vencer a cama, gente, que não é fácil, que não é acostumado a levantar esse horário, principalmente, e quem já é, tem toda uma rotina, sentar e fazer o que tem que ser, não é fácil. Mas existe palavra, existe escolha, existe responsabilidade, e aí existe a graça. Existe uma nova oportunidade de obedecer. E aí você muda completamente a sua história. Então, eu quero que você guarde essa frase no seu coração. O verdadeiro corte geracional acontece quando uma geração decide obedecer, onde um padrão antigo vinha sendo repetido. O verdadeiro corte não é você ir lá e fazer só um desbloqueio lá energético, espiritual. Não. O verdadeiro corte geracional é quando uma geração decide obedecer um padrão antigo, mudar, sabe? Obedecer o contrário, aquele padrão que está sendo repetido. E eu falo mais, obedecer sem julgar. Porque uma coisa é ficar julgando, outra coisa é fazer-se julgar. Eu vou dar exemplo para vocês, que é mais fácil vocês entenderem o que eu quis dizer. Se durante uma geração inteira, ninguém da sua família, as pessoas que te criam, planejou, você é a pessoa que começa a planejar. Porque planejamento é obediência, é um dos princípios da prosperidade. Então, eu decido obedecer, planejar, fazendo planejamento, mas eu sem julgar aqueles que não planejam, porque lá era o que eles davam conta. Se todos gastavam tudo que recebia, você será a pessoa que vai aprender a guardar os 10% lá na sua reserva da paz investir, sem julgar quem era gastador. Se as dívidas eram tratadas como algo normal na sua família, você é alguém que vai decidir reorganizar isso, e isso não é mais normal. Você tem que entender que dívida, ele é um pecado capital, que a gente tem que sanar, que a gente tem que resolver. Então, a gente tem que pensar em fazer a dívida, porque isso é um movimento que cria processos muito fortes no mundo espiritual, que a gente tem que trabalhar muito para tirar, para reorganizar. Se dinheiro sempre provocou brigas lá na sua família, você é a pessoa que decide conversar sobre dinheiro com maturidade. Se ninguém ensinou os filhos sobre administração, você é a pessoa que vai ensinar seus filhos, ensinar as pessoas que você convive. Se todos viviam lá dominados pelo medo de perder tudo que tinha, você é a pessoa que vai aprender a confiar em Deus, ao mesmo tempo administrar o quê? Com prudência. Se havia desonestidade na sua família, se foi construído coisas com desonestidade, você é a pessoa que vai escolher construir com integridade. Isso aí é obediência. Você não vai condenar o que fez ali, porque era a forma que ele deu conta de fazer.
Mas você vai ser a pessoa que vai construir com integridade. Se havia avareza, você é a pessoa que vai fazer com generosidade. Se havia impulsividade, você é aquela pessoa que vai desenvolver o quê? Domínio próprio. E vai obedecer e vai fazer sem julgar. Percebe? Então, a oração aqui, ela inicia o quê? Um posicionamento. Porque decisões constroem uma nova cultura. Não adianta orarmos assim, ó, Senhor, quebra esse padrão. E amanhã eu continuar alimentando exatamente o comportamento que alimenta, que sustenta esse padrão. O corte precisa aparecer na vida, na obediência, pagando o preço. E aqui talvez esteja uma libertação importante para alguns de vocês. Você pode olhar para a sua história sem acusar seus pais. Pode reconhecer o padrão sem desonrar sua família. Honrar pai e mãe não significa repetir todas as escolhas deles. Então, tem muita gente honrando pai e mãe aqui de forma errada, repetindo as histórias deles. É inconsciente, com lealdades invisíveis, destrutivas. Como? Julgando. O julgamento, ai, nossa, você não gosta daquilo que eles faziam, mas você vai lá e repete. Sem querer mesmo, sendo que você atrai as mesmas histórias, porque você tem julgamento. Talvez seus avós tenham vivido circunstâncias que você nunca viveu para ter as ações que eles tinham. Seus pais tenham feito o melhor que eles conseguiram, eles fizeram o melhor que eles conseguiam com aquilo que eles sabiam. Talvez sobreviver tenha sido a única preocupação possível na geração passada. Aquilo que hoje você chama de mentalidade de escassez, nossa, minha família inteira tinha mentalidade de escassez. Talvez, gente, tenha sido durante muito tempo a estratégia que eles tinham para sobreviver naquela família. E só quem passou com ignorância na vida e viveu muitas vezes tomando decisões de sobrevivência, entende a dor que é você tomar decisões difíceis para sobreviver. Porque eu fui uma dessas pessoas já na vida, que para sobreviver eu tomava decisões difíceis. E a gente sabe a dor que é isso. Só que eu repeti isso aí da minha família. Só que quando eu comecei a tomar consciência, eu comecei a fazer movimento de mudança. E para falar que é perfeito, que eu nunca caí, não. A gente sempre está na luta de fazer esses movimentos. Mas por isso que a gente precisa de parar, de julgar, olhar, ter consciência e decidir fazer diferente, ser obediente, sem julgar. E não ficar assim, nossa, mas olha lá, olha o que eles fizeram comigo. Ai, olha, não, mas foi culpa deles. Julgar, vitimismo. Talvez você tenha dores que você não perdoou e por isso você fica no julgamento. A pergunta que é: o que faço agora com aquilo que eu recebi? O que eu faço agora com aquilo que eu recebi? E eu posso dizer, fala aí agora para você mesmo. Você vai falar, pai, imagina seu pai e sua mãe na sua frente. Só diz assim, ó. Pai, mãe, eu honro a história de vocês. Eu recebo com gratidão daquilo que foi bom. E com Deus, assumo a responsabilidade de transformar aquilo que precisa ser diferente. Imaginem seus avós atrás dos seus pais, seus bisavós, todo mundo, uma geração atrás da outra. E repita novamente comigo. Feche seus olhos só um minutinho e só repita essa frase. Meus queridos ancestrais, eu honro a história de vocês. Tudo foi como foi. Eu recebo com gratidão tudo aquilo que foi bom. E com Deus eterno, eu assumo a responsabilidade de transformar aquilo que precisa ser diferente. Isso, pode abrir os olhos. Gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Por quê?
Quando a gente começa a investigar padrões familiares, existe o risco de enxergarmos apenas aquilo que foi ruim. Hoje você não vai fazer isso. Talvez você tenha recebido do seu pai capacidade de trabalhar, da sua mãe generosidade, dos seus avós perseverança. Talvez sua família tenha ensinado honestidade, fé, coragem, empreendedorismo, capacidade de começar novamente, amor à família, disposição para servir. Tudo isso também é herança. O objetivo do código geracional não é rejeitar nossas raízes, é fazer uma separação consciente. Isso eu honro e continuo. Isso aqui eu honro e vou continuar. Isso eu compreendo, entrego na cruz. Entrego para Deus e eu transformo a partir de agora com as minhas ações. E eu quero te fazer uma pergunta para quem tem filhos, para quem lidera pessoas aqui. Imagine seus filhos daqui 20 anos. Imagina que eles tenham aprendido a administrar dinheiro exatamente observando você hoje. Como vai ser a vida deles? Eles aprenderiam planejamento? Ou eles aprenderiam ansiedade? Eles aprenderiam generosidade? Ou eles aprenderiam culpa? Eles aprenderiam a guardar? Ou gastar tudo? Aprenderia a conversar sobre dinheiro? Ou que dinheiro é assunto de briga? Se você já tem filhos adultos, ou você lidera algumas pessoas, imagina como eles são. É por conta do que eles viram você. Eles aprenderiam que Deus é fonte, ou que dinheiro é fonte, ou que é o dinheiro que é a fonte da segurança? É Deus que é a fonte, ou é o dinheiro que é a fonte da segurança? Eles aprenderam que é responsabilidade, ou que sempre haverá alguém para resolver o problema deles? Reflita sobre isso, porque a maior herança financeira que a gente deixa para os nossos filhos começa muito antes do inventário da casa, do terreno, de tudo que a gente deixa para eles. E quem já tem filhos grandes, não é para ficar culpado, tá tudo certo. Você fez também, lembra que os seus pais fizeram o que deu conta, você também fez o que deu conta. Mas quem tem filho menor, começa a refletir sobre isso, porque às vezes isso pode servir de motivação também para você fazer diferente. Ou mesmo que você já tenha filhos maiores e está vendo que eles passam por desafios, eles não vão mudar se você, só de você falar. Você pode, ser o exemplo, a sua mudança que vai fazer com que as pessoas, ajudar essas pessoas a mudar também. Muita gente quer deixar o quê? Casa para os nossos filhos, deixar investimento, deixar empresa. Eu espero que você construa um patrimônio, sim, grandes patrimônios, mas existe algo que precisa acompanhar esse patrimônio, capacidade para administrá-los. Porque você deixar 1 milhão para alguém, sem princípio, é assistir esse patrimônio, sabe o quê? Desaparecer. Por que que muitas pessoas constroem grandes coisas e os filhos vão lá e destrói tudo? Porque tem princípio. Não, não ensinou a forma correta. Quando sim, faz sentido, gente. Por isso que antes da gente deixar patrimônio, deixe princípios capazes de sustentar os patrimônios. Falar, não tem filhos, tu tem. Tá, mas o que você quer deixar para o mundo? O que você quer ser o legado? O que você pode ensinar as pessoas, para a sua geração, para a sua família, para aquelas pessoas que você ama, que você vê que passa desafio, ou situações que vai fazer você ter um sentido maior na vida? Porque essa é uma das maiores heranças que uma geração pode entregar para a próxima, tá? E aí eu quero que você pegue aí seu diário da transformação, seu caderninho que vocês separaram hoje, e vamos fazer algo diferente. Eu quero que você faça assim, ó, divide uma página no meio, assim, ó. Divide uma página no meio. Como se fosse um risco, que eu tô sem meu tablet aqui agora, mas é a próxima eu vou te trazer. Você vai fazer uma divisão no meio, assim. E aí, eu quero que você pense. De um lado, você vai colocar assim, o que a minha família me entregou, que permanece, que merece permanecer através de mim. O que a minha família me entregou, que merece permanecer através de mim.
E no outro lado vai colocar assim, ó. O que termina ou começa a ser transformado em mim? Ó, Como, Fran? de um lado vai escrever o que a minha família me entregou, que merece permanecer através de mim. Do outro lado é o que termina ou começa a ser transformado em mim. Eu vou dar um minutinho só para vocês fazerem isso aqui. Ó. Eu quero que você pegue pelo menos uma coisa, porque assim, ó, o que a minha família, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Que minha família entregou, que merece permanecer através de mim. Pode ser honestidade, trabalho, fé, perseverança, generosidade, empreendedorismo, responsabilidade, capacidade de reconstrução, amor pela família, coragem. Não tenha pressa. Escolhe, escreve o que vier na sua cabeça, que a sua família te entregou, que merece permanecer com você, que merece você levar isso para frente, para as próximas gerações. No outro campo, vocês vão colocar o que termina ou começa a ser transformado em mim, vocês vão escrever, tá? O que vier. Pode ser medo constante de faltar, desorganização, dívidas recorrentes, impulsividade, insegurança de viver o processo, é tipo assim, bloqueio de estabilidade. Você sabia que estabilidade é um bloqueio, né? A pessoa tem medo de abrir o que é seguro para se arriscar em outras coisas. Culpa, talvez, por prosperar, dependência financeira, talvez necessidade de controlar tudo, falta de planejamento, conflitos por dinheiro, ganho fácil, desonestidade, comparação, avareza, ausência de reservas. O que é que a sua família deixou que termina em você?
Zero, pessoal, pelo menos um. Gente, uma herança boa e um padrão que a gente deseja transformar, o que acontece? Desses padrões que você escreveu, qual desses padrões mais influencia a sua vida financeira atualmente? O que termina ou o que começa a ser transformado em você? Circule aí o padrão que mais está influenciando a sua vida atualmente financeira. Circula ele. Circulei só um só. O que mais influencia a sua vida financeira atualmente? E aí, onde você vê esse padrão na família, na história da sua família? Qual que é a próxima pergunta é: onde você vê esse padrão na história familiar? Como ele aparece hoje em mim? O que esse comportamento está me custando? São quatro perguntas que eu vou deixar aqui, porque às vezes assim, ó, o comportamento está custando, às vezes assim, pode estar custando dinheiro, pode estar custando paz, relacionamento, oportunidade, tempo, crescimento. E a quarta pergunta é: qual comportamento diferente preciso começar a praticar? Lembra quando a gente falou sobre se a minha família ela viveu a vida endividada, eu vou ser a pessoa que vou ser a pessoa que vai fazer diferente, que não vai construir dívida. Então, tipo assim, ó, qual é o padrão que você circulou? Como que ele está te influenciando mais? Ele começou aonde? Foi na sua história familiar ou ele começou em você? Como que ele aparece hoje na sua vida? Ah, ele aparece hoje na minha vida nisso, nas dívidas, na preocupação, na insegurança, na segurança no dinheiro, não sei o que vocês colocaram aí. A terceira pergunta, depois se vocês quiserem refletir melhor nessas quatro perguntas, vocês podem, tá, gente? Que comportamento está me custando esse padrão? E a quarta pergunta é a mais importante, depois que vocês responderem as três. Qual comportamento diferente preciso começar a praticar? Aqui começa o corte na quê? Na prática. Se o padrão é desorganização, eu vou registrar tudo que entra e sai. Se o meu padrão é impulsividade, eu vou criar um intervalo antes de comprar qualquer coisa. Se o meu padrão é ausência de reserva, eu vou separar uma parte de tudo que eu receber. Se meu padrão é medo de olhar para as finanças, para olhar para tudo que entra e que sai, que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus números semanalmente. Se meu padrão é dificuldade de conversar sobre dinheiro, eu vou criar um momento saudável de conversa financeira dentro da minha casa. Você percebe? Que agora o espiritual encontrou o quê? Um comportamento. Faz sentido, gente? Vocês conseguirem entender essa parte? Para fazer? Para vocês pensar nela durante o dia de hoje? Qual que é a ação de casa que vocês vão fazer? Vai ser muito difícil você conversar com pessoas mais velhas da sua família. Pode ser pai, mãe, avô, avó, tio, alguém que você conheça bem a história familiar. Você vai perguntar para eles como que era a relação da nossa família com o dinheiro quando você era criança, quando éramos criança, ou quando meus pais eram criança, ou quando quem me criou era criança. Qual foram os momentos mais difíceis financeiramente que a nossa família viveu? O que vocês aprenderam sobre dinheiro? Entende? São coisas assim, ó. O que você vai fazer? Você vai só escutar. Faça terapia com a pessoa, não corrija ela, não tenta provar que ela está errada, apenas escuta. Escuta, talvez você descubra que uma frase repetida durante décadas nasceu de quê? De uma falência. Talvez o medo tenha começado depois de alguém perder uma propriedade. Talvez a aversão à dívida tenha uma história. Talvez o excesso de controle tenha começado em um período de fome, de escassez. Compreende que a geração ajuda a substituir o julgamento por consciência. Eu acho que não vai dar tempo de nós fazer essas coisinhas, senão eu vou atrasar o horário de vocês, né? Quando eu vou fazer algumas coisinhas ao vivo com vocês. Eu vou deixar, tá no material de vocês, tá? Tem uma frase, ali eu quero que vocês depois, na hora que a gente encerrar, vocês vão fazer no horário de vocês. Vocês vão escrever o padrão que vocês escolhem transformar a partir da minha geração. Quero que a minha família aprenda, tá até no material de vocês, vocês vão escrever o padrão novo,
A partir da minha geração, quero que a minha família aprenda e vai escrever. Talvez sua resposta seja planejamento, integridade, generosidade, investimento, responsabilidade, equilíbrio, administração. O que é o bacana dessa pergunta, que eu quero que essa pergunta acompanhe você? Os seus netos, se os seus netos pudessem agradecer por uma decisão financeira que você começou a tomar hoje, qual seria essa decisão? Que as pessoas da sua geração, seus sobrinhos, as pessoas que você impactou na sua vida, pudessem agradecer por uma decisão financeira que você tomou hoje, qual seria essa decisão? Talvez você nunca veja todos os frutos daquilo que você está plantando, mas alguém poderá viver debaixo da sombra de uma árvore que você decidiu plantar hoje. Isso é forte, gente. Talvez você não veja os frutos que você está plantando. E aí, quando a gente fala de propósito. Às vezes, a maior riqueza é lá no reino do céu. Então, você está plantando uma árvore, dando sombra para pessoa que está mudando uma geração de uma família inteira que nem é a sua, porque você impactou uma vida, só que lá você vai ganhar pedras para o seu galardão, porque você vai abrir portas do reino. Tá? Então, essa frase é muito importante. Talvez você nunca veja todos os frutos que você plantou, mas alguém poderá viver debaixo da sombra de uma árvore que você decidiu plantar. A gente vai fazer nossa oração. Feche seus olhos. Respira profundamente. Essa oração vai ser uma oração para a gente honrar a história, consagrando as próximas gerações. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Acessamos nessa manhã o Seu amor, que é infinito, a sua misericórdia que não tem fim, Pai, e a sua graça. Abrimos mão de tudo, Pai, mas não abrimos mão de andar debaixo do seu favor. Pai amado, hoje eu me apresento aqui, diante de Ti, trazendo não apenas a minha vida, mas também a minha história. Obrigado pela vida que chegou até a mim através daqueles que vieram antes. Hoje, Pai, eu escolho olhar para a minha família com honra. Agradeço pelas boas sementes que recebi, pelo trabalho, pela perseverança, pela fé, pela coragem, pela generosidade, por cada valor que chegou até a mim e que está alinhado à tua vontade. Pai, eu recebo agora essa boa herança com gratidão. Eu também apresento diante de Ti, Pai, aquilo que precisa ser transformado. Tu conheces as dores da minha família, as perdas, as decisões equivocadas, os períodos de escassez, os conflitos, as dívidas, os medos e todas as experiências que foram moldando nossa maneira de lidar com o dinheiro. Dai-nos discernimento para compreender sem acusar, humildade para reconhecer aquilo que também existe em mim e coragem para transformar aquilo que precisa terminar. Se houve desonestidade, Pai, ensine-me a ter integridade. Se houve desorganização, ensine-me a ordem. Se houve impulsividade, desenvolve em mim domínio próprio. Se houve avareza, ensine-me a generosidade. Se houve medo, desenvolve em mim, Pai, confiança e prudência. Se houve dependência, ensina em mim, ensina, Pai, a ser responsável, a ter responsabilidade. Se houve idolatria ao dinheiro, a uma falsa prosperidade, aonde que eu coloquei minha paz, minha segurança em cima disso, Pai. Pai, coloca novamente meu coração no lugar certo, limpa meu coração e coloque meu coração no centro da tua vontade, ó Pai. Perdoa-me, me perdoa, perdoa a minha família, perdoa a minha geração, Pai. Me perdoe por todas as minhas escolhas. Eu te peço perdão pelas minhas escolhas erradas, pelas escolhas da minha família, pela escolha da minha geração que impacta a minha vida hoje na área financeira, Pai. Eu peço perdão.
Em nome de Jesus, Pai, eu peço perdão por todos nós. Liberta a nossa geração, liberta o meu coração. E a partir de hoje, eu assumo responsabilidade pela geração que eu estou construindo. Que a minha geração, que meus filhos, que as pessoas que eu impacto aprendam através da minha vida aquilo que eu desejo ensinar através das minhas palavras, que eu possa ser um exemplo de vida, não só de falácias, de palavras, mas de vida. Que as pessoas, que eles vejam, que meus filhos, que a minha geração veja em mim sabedoria, veja em mim integridade, veja em mim planejamento, veja em mim generosidade, que elas vejam responsabilidade, que elas vejam alguém que confia em Deus e administra com diligência aquilo que recebe. Pai amado, aquilo que precisa terminar, que eu tenha consciência e que eu não, aquilo que eu não tenho consciência, dai-me coragem para transformar agora. Me mostre a raiz nesses 21 dias, Pai. Me mostre o que tem coberto e dai-me coragem para transformar. Aquilo que precisa começar em mim, dai-me disciplina para construir, para continuar, dai-me constância, Pai, para me continuar, para que eu não seja mais só uma empolgação de primeiro dia, de segundo dia, mas dai-me constância para que eu continue, disciplina para que eu possa continuar. Eu te entrego aqui agora, Pai, meus filhos, a minha casa, a minha família, meu esposo, minha esposa, meu casamento. Eu entrego o meu trabalho, o meu negócio, o meu propósito, meus dons, meus talentos, minha empresa, meus recursos. Porque nada é meu, eu sou apenas um administrador. Então, eu entrego tudo, tudo é do Senhor, Pai. Transforme esse administrador através do seu amor. Pai, eu escolho, fala com a sua fala, eu escolho aprender através do seu amor e abro mão de aprender através da dor. E as gerações que ainda virão, elas verão a minha transformação e eu serei sombra para todos que virão depois. A partir de mim hoje, será construída uma nova cultura de sabedoria, fidelidade e propósito. As próximas gerações vão receber mais do que patrimônio. Elas vão receber princípios capazes de administrar aquilo que o Senhor colocar em suas mãos. Eu honro a história que recebi. E contigo, Pai, eu assumo a responsabilidade pela história que eu deixarei. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Respira profundamente. Você vai fazer a sua declaração do dia assim, ó. Bate no seu peito. Eu honro a história que recebi. Eu construo com Deus a história que deixarei. Recebo com gratidão as boas heranças da minha família. Eu desenvolvo uma nova cultura financeira fundamentada em sabedoria, integridade e responsabilidade. Minhas decisões de hoje produzem bons frutos nas próximas gerações. Minha casa aprende planejamento, generosidade, fidelidade e boa administração. Eu administro com sabedoria aquilo que Deus confia nas minhas mãos. Meus filhos receberão princípios capazes de sustentar a prosperidade. Minha geração planta sementes de paz, responsabilidade e propósito. Deus é a fonte da nossa provisão e nós somos administradores fiéis. Em nome de Yeshua, amém. Entregue as suas mãos, abra o sorriso. Gente, o desafio do dia hoje se encontra é você escrever qual é a herança espiritual, emocional e financeira que você vai deixar para as próximas gerações, tá? E eu vou deixar escrito aí para você 10 princípios de cultura financeira para sua família. Eu acho que eu coloquei no material, vou conferir. Se não tiver, eu vou escrever lá no grupo. Por exemplo, 10 princípios que você vai escrever, seus 10 princípios. Pede ajuda para o chat para você escrever esses princípios. Por exemplo, Fran, já escrevi, eu tinha os princípios que eu tenho aqui gravada no meu coração. Por exemplo, Deus é a fonte, Deus é minha fonte.
trabalho com excelência, entrego mais do que eu prometo, eu vivo com integridade, administro antes de consumir, planejo minhas decisões, construo reserva, sou generosa, honro meus compromissos, dinheiro é ferramenta, não senhor, prospero com propósito. Então, esses são os meus princípios. Então, assim, eu posso escrever para vocês os meus, mas eu gostaria que vocês não copiassem apenas, mas que você tirasse do seu coração os seus 10 princípios, que seria o quê? O contrário daquilo que você está trabalhando, né? E aquilo de tanto você falar, repetir, olhar, aquilo vai virar uma verdade dentro de você. Então, qual serão os princípios da sua casa? Se vocês têm casal, ali, o marido, ou escreve na sua casa qual é o princípio da sua casa que você vai decretar, que vai passar isso para a próxima geração. Faça isso bonito, põe no chat GPT se precisar, tá? Porque um dia seus filhos poderão conhecer essas palavras. E mais importante, eles poderão reconhecê-las na maneira como você viveu a sua vida, a sua família, as pessoas que você ama, tá? Você começou a decidir qual família continuará construindo a partir de você, mesmo quando você não estiver mais aqui. E a família não é só de sangue, aquelas que você impacta, tá? A sua geração. Gente, já estendi do horário. Aonde, fiquem com Deus, aonde vocês colocar os pés de vocês, vocês possam prosperar, aonde vocês colocar as mãos, vocês possam prosperar, aonde a voz de vocês chegar, possa haver prosperidade, aonde a presença de vocês estiver, vai prosperar, porque vocês são filhos amados do Senhor. Parabéns para vocês, fiquem com Deus, e eu vou mandar o restante do material lá no grupo, e até amanhã, às 5 da manhã. Um beijão, fica com Deus. Gente, como é que é no grupo, né? Como é que foi esse dia para o povo entrar às 5 da manhã? Quem sabe a gente faz um movimento com mais gente entrando, né? Mas assim, ó, eu estou encantada com todas as pessoas que entrou aqui. Parabéns, viu? A gente posta, né? Isso na próxima aula a gente começa a postar. Se vocês puderem também tirar uma fotinha aí, postar lá no Instagram, vocês marcam eu lá, para o pessoal ver, o que é isso? Aí eu vou liberar para vocês. Quem quiser ver que não for da mentoria, porque é um propósito mais espiritual também, que não for da mentoria, é para vocês, se a pessoa quiser ver, vocês podem mandar o link para essas pessoas entrar no devocional e pode mandar esse material para elas, tá? Eu vou liberar para vocês fazerem isso, para vocês plantar na vida de mais alguém, principalmente se for pessoas próximas a vocês, família, gente próxima, pessoas que vocês querem muito prosperar, eu vou liberar para vocês plantar isso na vida de outras pessoas. Se vocês quiserem até criar um grupozinho, alguém quer entrar, vocês fazem um grupozinho vocês mesmos com essas pessoas, vocês pegam o link que eu mandar lá, o material, e mandam nesse grupozinho, e vocês já o quê? Já planta na vida de alguém, eu estou liberando, no meu coração eu senti agora de fazer isso para vocês, tá? Vocês podem liberar na vida de pessoa durante esses 21 dias, tá? Então, assim, posta para as pessoas te perguntar e vocês conseguir ajudar. Imagina aí porque quanto mais pessoas quebrar esse ciclo perto de você, eu estou ajudando vocês a fazer isso. Porque quando vocês fazem isso e perto de você, mais pessoas fazem, vocês estão sendo ajudados também, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.